iniciar a gravação e aí a gente pode começar a trabalhar. Pessoal, essa aqui é a tela inicial do Adobe XD, tá? Ou XD. Quando você baixar, ele é o programa mais leve que tem da Adobe. Eu estava baixando os outros programas aqui para dar as outras aulas e com certeza, assim, de longe o Adobe XD é o mais leve, né? Ele pesa menos de 1 GB. Como vocês podem ver, não tem muita coisa na tela dele mesmo, né? Por isso ele é bem leve. Então, aqui na tela inicial, a gente pode criar o nosso arquivo novo por essa telinha logo aqui no meio, né? Deixa só eu ativar aqui um... Oh, eu acho que eu não... Peraí. Deixa eu só ativar o negócio aqui rapidinho. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Eu tenho aqui a minha tela inicial, onde eu posso criar os arquivos que eu quero. Vocês podem ver, eu tenho arquivos para mobile, né, que é para celular e tal. Vocês vão ver aqui, ó, iPhone, né, para celular. A gente tem arquivo para web, né, para sites. Como eu falei, a gente cria aplicações não só para celular, como para computador também. Aí você tem aqui, ó, history do Instagram. Eu não vejo muita gente usando o XD para fazer history do Instagram, tá? Eu não recomendo. Eu prefiro mais que você crie history usando o Photoshop do que usando o Adobe XD, né? Eu não vejo muita utilidade nisso. E claro, personalizado para você escolher o tamanho que você quer. Se a gente vem aqui no mobile, posso clicar aqui na setinha, vocês vão ver vários tamanhos diferentes de celulares que a gente pode criar. Esses aqui são só alguns, tá? Não são todos. Tem vários outros modelos de celular, como vocês podem perceber, está faltando muitos aqui. Mas é só para a gente ter uma base para começar. Mesma coisa para web, vamos ter alguns tamanhos para telas de sites. Além do history do Instagram, a gente tem algumas outras coisas para rede social, tá? Publicação, Twitter, Facebook, vídeo para o YouTube. Eu realmente não vejo muito o XD sendo usado para esse tipo de criação, mas é bom ter a opção. Por hoje eu vou criar um arquivo para celular, então eu vou clicar nessa opção aqui do iPhone 12, né? E ele vai carregar para mim uma tela, como se fosse a tela aqui do celular. Primeiro vamos ver algumas ferramentas, né? Em ordem aqui na tela. A gente tem, claro, a ferramenta de seleção, não tem muito o que falar, seleciona e move as coisas. Mas aqui nós temos algumas formas básicas, né? Tenho certeza que todo mundo vai reconhecer ferramentas de retângulo, onde eu posso criar um retângulo. Ferramenta de elipse, onde eu posso fazer um círculo. Triângulo, que eu posso fazer, adivinha, um triângulo. Linha, que eu faço uma linha. Então aqui algumas... Opa, cadê o Google? Tá aqui. Pronto. Então, algumas ferramentas de formas básicas, né? Você pode ver o nome delas aqui nas nossas camadas. Linha, polígono, elipse, retângulo. Né? Todas as formas básicas aqui. Elas mexem como você espera que elas mexam, né? Você vai poder aumentar, diminuir, arredondar. O XD ele lembra muito o Illustrator, tá? Na questão da criação das coisas, tanto das formas quanto dos textos. Até algumas configurações, até algumas ferramentas que a gente vai ver, lembra muito o Illustrator. Então, puxem aí da memória, né? Peguem lá dentro do cérebro de vocês as aulas de Illustrator, tragam aqui à tona, se lembrem das ferramentas e dos trabalhos que a gente fez no Illustrator. Até porque, além das formas básicas, a gente tem também a Pentool, né, gente? A Pentool, ela tá aqui. Vocês perceberam que o meu tá em português, né? Então, eu baixei e instalei o XD aqui em casa e não veio a opção de colocar ele em inglês. Eu achei bem esquisito. Eu coloquei para instalar e ele já estava instalando, diferente dos outros que dá para escolher a língua. Ele já veio aqui direto em português, então não teve muito o que eu fazer. Por isso que aqui o nome não tá caneta, né? Não tá Pentool, tá caneta. Então, a gente tem a Pentool aqui da mesma forma, tá, gente? Ela funciona do jeito que vocês imaginam que ela vai funcionar. É muito útil para você não ter que ir em outro programa fazer alguma coisa, né?
Você pode mexer direitinho com as formas da Pen Tool. Então a gente tem aqui algumas dessas formas básicas. E claro, a coisa mais importante que a gente também vai trabalhar é com texto, né? Nós temos a ferramenta de texto. Eu posso segurar e arrastar para criar uma caixa de texto. E dentro dessa caixa de texto, digitar. Digitar. Normal, 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 do jeito que vocês imaginam que vai ser criado o texto. Só aqui permitindo. Depois mando o link para você. Depois eu mando. Então, nossa tela de celular, certo? iPhone, nossas ferramentas básicas. Fica faltando só uma ferramenta, essa penúltima aqui, né? Ferramenta de prancheta ou artboard. Pessoal, é claro que você imagina, quando a gente vai criar uma aplicação, essa aplicação vai ter várias telas, né? Vão ter a tela inicial, a tela de login, a homepage, a tela de menu, vai ter um monte de tela diferente. E com essa ferramenta de artboard a gente pode estar criando outras telas, né? Pode estar criando outras telas. E aqui na direita você vai ver os diferentes tamanhos de telas que a gente pode criar. Como eu falei, tinha muito mais, né? Tem vários tamanhos aqui de iPhone, Google Pixel, Samsung. Tem tamanho para tablet também. Tem aqui para desktop, redes sociais. Então, eu posso, por exemplo, começar criando um arquivo para celular e depois criar uma tela de iPad, né? Eu posso estar criando várias telas diferentes. Igualmente, se eu seleciono, né, se eu clico na minha tela, eu posso ajeitar as configurações de tamanho dela, caso eu queira. Por exemplo, esse tamanho aqui de iPhone, 428 de largura, 926 de altura, isso aqui é um tamanho bem esquisito. A tela de iPhone, ela é muito única, né? Ela é única, só iPhones têm essa tela de iPhone, né? Outros celulares que usam outros sistemas, eles vão ter uma tela mais padrão, tamanhos mais padrões. Só o iPhone que é diferenciado, né? Então, por exemplo, eu queria fazer uma aplicação, mas o meu celular sei lá, meu celular é um Galaxy, né, que roda Android, e não tem Galaxy aqui nas opções, não tem Samsung aqui na hora de criar uma tela. Então, como é que eu faria? Seria você selecionar essa tela e ajeitar as configurações conforme essas telas padrões. E pessoal, quando eu falo de tamanho de tela padrão, eu estou falando de coisas como 720 por 1080, né? Um tamanho como esse aqui é padrão. Deixa eu ver, 1080 por 1920, esse tamanho aqui também é padrão. E assim como outras coisas, você pode pesquisar na internet. 1280. Como outras coisas, outros tamanhos que eu sempre falo para vocês, você não precisa decorar essas coisas, você pode ir na internet e pesquisar. Mas eu vou deixar o tamanho normal que estava mesmo, era esse aqui, né? Vou deixar esse tamanho aqui, tamanho da tela de um iPhone. Propriedades. Eu vou criar um retângulo aqui na tela, criar um retângulo aqui na tela. E com esse retângulo selecionado, eu vejo aqui as diversas propriedades que eu tenho na direita, né? Eu tenho propriedades para alinhar, se eu quiser alinhar esse objeto aqui, ó, no centro da tela. Se eu quiser alinhar ele em cima, alinhar ele embaixo. Certo? Tem a opção de alinhamento. Muito importante, tá? Muito importante quando a gente for fazer os nossos trabalhos. Eu tenho as informações dele, né? Largura, altura. Eu posso inverter, posso rotacionar, né? Essas coisas eu sei que vocês todos já sabem, né? Mas só falando para dizer onde que está. Mas aqui embaixo eu tenho informações de aparência, né? Eu posso ajeitar a opacidade desse retângulo. Modo de mesclagem, muito importante. Quem se lembra aí do Photoshop, os nossos modos de mesclagem.
Eu tenho, tipo, às vezes umas coisas mais bestas, mas eu tenho arredondamento de bordas. Sabe que você pode pegar aqui pelo cantinho e arredondar? É esse o valor bem aqui, ó. Eu posso arredondar as bordas. Eu posso até arredondar cada borda separada. Tipo, eu posso arredondar essa borda aqui e essa outra aqui. E aí eu já tenho um retângulo com formato um pouquinho diferente, ó, do que se eu arredondasse todas as bordas juntas. Então eu posso fazer isso também, tá? É para você ter um design diferente no seu aplicativo. E eu tenho cor, né, as cores dele. Eu tenho duas cores, preenchimento e borda. Você repara que tem uma caixinha de marcação aqui do lado. Significa que eu posso ligar ou desligar uma determinada marcação dessa. Posso ligar ou desligar a borda. E posso mudar a cor, claro. Preenchimento é a cor de preenchimento. Eu acho muito bonitinha essa janela de cores do XD. Você pode escolher aqui a sua cor, a sua matiz, a transparência da cor, né, a transparência da cor. E se você vai usar essa cor com bastante frequência, tipo, essa cor eu vou querer usar o tempo todo, você pode até salvar essa cor aqui embaixo, clicando nesse maisinho. Ele salva a cor para você usar depois. Super útil, eu acho essa janela muito prática de usar, acho super bacana. Para mim, todo programa devia ter uma como essa. E claro, mesma coisa para a borda, né, gente? Você pode mudar aqui, por exemplo, a cor da borda, ter essa borda vermelha. E aqui nas opções da borda, você vai ver algumas informações. Questão do tamanho da borda, você pode estar aumentando ou diminuindo. Né, o traçado da borda, ela pode ser tracejada. E se você coloca a borda tracejada, você pode definir o espaço entre esses traços. Bem bacana, bem bacana, bem bacana, super útil. Super útil, super útil. Você pode definir o canto, né? Se o traçado ele vai ser para dentro do objeto, como vocês percebem aqui, ó, tem o limite dele e o traço está para dentro. Posso colocar o traço para fora. Então você está vendo que bem aqui tem um limite e o traço vai para fora. Ou centralizado. Você vê aqui o limite do objeto e o traço está bem no meio. É sempre interessante deixar para dentro, tá? Não tem para que mudar isso. E aí dá um efeito bem legal no nosso objeto. Só que tem uma outra opção de aparência que, de novo, eu acho que deveria ter em todos os programas, né? Não sei porque não tem, que é uma opção rápida para sombra. Eu posso logo aqui nesse objeto adicionar uma sombra para ele. Posso criar uma sombra. Se eu aumentar aqui um pouquinho, eu vou clicar aqui na sombra, na cor dela. E você está vendo que ela está muito fraquinha. Olha onde que está aqui a quantidade de preto, né? Se eu aumento aqui um pouco mais, a sombra fica mais visível aqui na nossa tela. Ó. Vocês estão vendo? Sombrinha aqui. Você pode mexer na posição da sombra, colocar ela mais para o lado, né, mais para dentro do objeto, colocar ela mais para cima ou mais para baixo. E o quão desfocada, né, você quer a sombra. Você quer ela mais espalhada ou mais rígida. Eu acho super bacana você ter esse controle de sombra por objeto. Né? O InDesign tinha uma coisa parecida, mas não era tão bom. Eu não sei se vocês perceberam, a sombra no InDesign não era a melhor delas. Mas aqui no XD é muito bacana, fácil de configurar, fácil de ajeitar a sombra. Então, bem rapidamente, você vai ter botões e objetos, né, que vão se adequar para a aparência que você quer para o seu trabalho. Eu acho super bacana. Dá para fazer coisas legais, tipo, tu cria um retângulo, configura ele, arredonda, papá, tudo bonitinho. E aí você pode colocar um texto por cima, né? Se eu pego agora minha ferramenta de texto, seguro e arrasto, e digito alguma coisa, como por exemplo, acessar. Eu posso criar, por exemplo, um botão para acessar aqui. Deixa eu colocar mais aqui para o meio, centralizar. Posso criar esse texto. E da mesma forma que eu ajeitei a aparência do meu retângulo,
eu posso estar ajeitando a aparência do meu texto. Posso colocar ele, por exemplo, aqui vai ficar melhor branco, né? E ajeitar opções relativas apenas ao texto, como a fonte. Você pode escolher uma fonte para o seu texto. Deixa eu ver se tem a minha fonte aqui. Tem. Aumentar o tamanho do texto. Opa, deixa eu ajeitar ele aqui que aumentei o tamanho, mas tem que aumentar a caixa dele também, né? Pronto. Acho que aqui assim vai estar bom. Aqui assim está ótimo, né? Acessar. E, enfim, alterar configurações, alterar espaçamento entre as letras, centralizar o texto na caixa, deixar tudo em caixa alta, tudo em caixa baixa, caixa alta mas com a primeira maiúscula, enfim. Várias opções aí de texto, opacidade. E mesma coisa que o texto tem em relação à aparência e às sombras, também pode colocar uma sombra no texto. Vocês sabem o quanto eu gosto de pôr sombra no texto. É uma sombra um pouquinho menos desfocada. Aqui assim, por exemplo, ó, já daria uma aparência bem mais bacana para o seu objeto, né? Uma aparência bem mais bacana. Para a interface que você for criar, né? Acho que dá uma ideia bem bacana. Então, tela do programa, tela iPhone ou qualquer outro tamanho que você queira mudar. Formas básicas, retângulo, elipse, triângulo, linha. Você pode usar Pen Tool para criar as formas que você quiser. Pen Tool. Ferramenta de texto, cara, texto vai ser muito importante, gente. Vai ter aula em que a gente vai passar só fazendo texto, só ajeitando o texto. Texto é extremamente crucial, né, para qualquer tipo de trabalho. E não quero salvar ainda. Inclusive essa janela apareceu, eu deveria ter aproveitado para falar. O XD, ele salva os arquivos na nuvem, tá? Então, por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, eu não precisaria passar no Google Drive ou no Pendrive. Seria só eu chegar na Gracom, acessar a minha conta da Adobe e ele estaria lá, né? É bem bacana isso. Agora, fica faltando uma coisa. Deixa eu até anotar aqui. Telas da aplicação, formas básicas, texto. E fica faltando uma coisa. Uma coisa também crucial que você vai estar usando o tempo todo, que são imagens, né? Imagens da internet ou às vezes arquivos externos, né? Você pode, por exemplo, fazer alguns vetores, alguns botões, algumas ilustrações no Illustrator, exportar e trazer aqui para o XD. Mesma coisa com o Photoshop, você pode estar fazendo coisas lá, exportar e trazer para o XD. Então, como é que a gente traz esses arquivos externos aqui? Bom, super simples. Eu posso vir aqui no meu menu de arquivo, né, o File, e lá embaixo, eu vou ter a opção de importar. Eu posso também, claro, copiar imagem e colar, eu posso segurar e arrastar, mas aqui por dentro do programa não é File Place, eu sei que a gente está bem acostumado com File Place, não, aqui é Import, tá? Importar. Você importa uma imagem. Então eu vou importar uma imagem. Já deu spoiler ali, né? Serve esse spoiler. Eu vou importar uma imagem. Então eu posso importar, por exemplo, essa daqui é a logo da Netflix, né? Eu posso estar importando essa imagem. E aumentar, diminuir, claro, mexer na imagem como qualquer outra coisa. Então, telas, forma básica, texto e imagens. Pessoal, alguma dúvida por enquanto entre
esse trabalho básico aqui do XD. Telas, formas básicas, texto e imagens. Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa. Ainda não. Nenhuma dúvida sobre essa primeira etapa, né? Telas, formas, textos e imagens. Tela, padrão, imagem, forma básica, retângulo, elipse, texto, imagem que você pode pegar da internet, salvar e trazer aqui para o XD. É por isso que eu gosto, é por isso que é bom a sala de aula, né? Sala de aula é a melhor coisa que tem, porque eu poderia instigar vocês a ter uma dúvida. Tem uma dúvida aqui que deveria surgir essa dúvida. Como eu mudo a cor de fundo da minha tela? Né? Se você usa um aplicativo no celular, com certeza você vai ver que aplicativos não vão ter sempre esse fundo branco, né? Seria uma dúvida que eu tentaria fazer vocês perguntarem. Pessoal, assim como forma básica, assim como texto, se eu seleciono a tela que eu estou trabalhando, aqui a tela desse iPhone que eu criei, eu posso ver que ele também tem aparência. A aparência mais simples, né, que é só a cor de preenchimento. Mas eu posso vir aqui e mudar a cor de preenchimento do meu fundo. Fazer com que o fundo tenha aqui, ó, qualquer cor que eu quiser. Olha que bonitinho. Usar o aplicativo no modo escuro, né? Então, essa seria a primeira dúvida que eu faria para vocês pensarem. Como é que eu mudo a cor de fundo? É só selecionar a tela e alterar a aparência dela, o preenchimento. Aí, a segunda dúvida que eu faria vocês pensarem, né? Qual seria a segunda dúvida? Se a gente vem aqui no preenchimento, né? Aí vocês estariam mexendo nas cores. Eu fico imaginando essa aula como se fosse lá na sala, né? Vocês estariam mexendo na cor. E eu ia perguntar, pessoal, vocês entenderam essa janela de cor? Vocês iam dizer, sim, professor. Fácil, né? Simples. Mas tem certeza que vocês viram tudo que tem nessa janela? Tem certeza que vocês entenderam tudo que está aqui? Vocês sabem pegar a cor, vocês sabem mudar a cor, até a transparência dela, né? E salvar a cor se assim for necessário. Mas não está faltando alguma coisa aqui para a gente clicar? Você já clicou em todos esses botões? Eu sei que vocês sabem o que é o conta-gotas, né? Que é para pegar a cor de outras coisas na tela. Mas olha aqui para cima. Está escrito cor sólida, né? A dúvida que eu queria que vocês tivessem é: professor, e se eu quisesse mais de uma cor nesse fundo? E se eu quisesse um gradiente, um degradê de cores? Aí é onde entra essa opção aqui, ó. Cor sólida é apenas uma cor de fundo. Mas eu posso mudar, ao invés de cor sólida, eu posso ter degradês linear. Degradê linear é o que vai reto, né? Por exemplo, você está vendo que aqui em cima está um verde claro, e aí ele vai aqui para um verde escuro. Ou eu posso ter o degradê radial, que aí você vê que o verde claro está mais aqui no meio, o verde escuro está aqui nas pontinhas, né? Por exemplo, se eu escolher outras cores, se eu colocar aqui ao invés de colocar aqui um preto, não, aqui um vermelho claro, e aqui na última cor um preto. Ó, como já dá um efeito diferente. Se eu colocar linear, ó, talvez vermelho aqui, talvez aqui em cima eu coloque preto, e aqui embaixo eu coloque vermelho. Ó. Então, além da cor sólida, que é uma única cor que você pode pôr, você também pode escolher ter um degradê, um gradiente de cores. Não só no seu fundo, né, gente? Isso funciona também para qualquer outro objeto aí que tenha cor. Ó, posso colocar aqui nesse botão. Não deveria, mas posso colocar... não, ainda bem. Eu não posso colocar no texto. Eu já fui falando, tipo, que degradê em texto não funciona, não é legal.
E é bom que o X dele nem deixa você colocar, né? Caraca, foi certinho. Eu já ia falar, não deveria. Não tem degradê no texto, tá? Não tem degradê no texto. Até porque degradê no texto não funciona, porque o texto ele muda de forma, né? Dependendo da fonte. Então o degradê não quer se encaixar direitinho para todo o texto. Então o XD foi em frente e nem colocou degradê no texto. Ótimo, perfeito. Mas você tem para formas básicas, você tem para o seu fundo aqui da sua tela. Então deixa eu anotar aqui algumas dessas coisas. Telas de aplicação, você pode definir tamanhos, definir tamanhos diferenciados e até alterar o background dessa aplicação. Formas básicas, a gente vai ter retângulo, elipse, polígono, linha, pen tool. Talvez surja uma dúvida bem aqui. Eu consigo imaginar até a Maria Augusta perguntando. A Maria Augusta, eu imagino ela escrevendo no caderninho dela. Aí ele ia perguntar, professor, polígono? Como assim polígono? Não é um triângulo aqui? Não, esse triângulo é um polígono. Ele vem primeiro como um triângulo, mas você pode aqui nas propriedades dele ajustar a quantidade de lados que ele vai ter. Ele começa com 3, que é o menor, né? Mas posso colocar 4, cadê? Bora aumentar. 4, 5, 6 e assim por diante. Certo? Então, essa ferramenta aqui é polígono, tá? Não é triângulo. Polígono. Então, retângulo, elipse, polígono, linha, pen tool. Você pode alterar a aparência dela também, né? Você pode alterar a aparência de cor, de preenchimento, borda e sombra. Texto, você pode definir, claro, fontes para usar. E imagens, só lembrando, eu vou colocar em português e inglês, arquivo, importar, que seria o file import. Então, as telas, formas básicas, textos e imagens. Beleza? Dei uma lida aí na tela, ver se está tudo certo. Deixa eu ver aqui, suave. Mas essa janelinha aparece toda vez que eu abro lá o... Não quero parar a apresentação ainda. Então, acho que já deu para ter uma boa ideia de como trabalhar aqui com os objetos. Então, eu vou aproveitar isso aqui. Deixa eu aproveitar isso aqui. Deixa eu colocar aqui uma cor sólida. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Eu vou aproveitar isso aqui já para dar uma ideia para vocês. Digamos que eu queira criar um aplicativo da Netflix. Acho que eu já dei esse spoiler que eu ia fazer, né? Digamos que eu queira criar um aplicativo da Netflix. Eu poderia, por exemplo, começar essa tela. Se você tem um aplicativo da Netflix na internet, ou qualquer outro aplicativo assim, quando você abre o aplicativo, a primeira coisa que aparece é uma tela de carregamento com a logo, né, do aplicativo. Então, eu posso aqui importar a logo da Netflix e fazer com que a primeira coisa que apareça no meu aplicativo seja a tela assim escrito Netflix, né, carregando a tela da Netflix. E depois dessa tela, inclusive eu posso até renomear, tá? Eu posso dar 2 cliques aqui na minha tela e mudar o nome dela. Posso colocar para tela de carregamento. Tela de carregamento.
que é para o aplicativo carregar. Você pode até ver aí, né? Se você tiver com o celular na mão, você poderia vir aqui. Cadê? Netflix. Quando eu clico nele, a primeira coisa que aparece para mim é a tela escrito Netflix. Na verdade é até menor do que isso. E aí eu vou criar a segunda tela aqui. Eu tenho essa primeira tela, que é a tela de carregamento. Agora, olha o que eu vou fazer. Para criar uma segunda tela, eu posso pegar essa primeira tela e duplicar. Eu posso selecionar minha tela e duplicar. Para duplicar, gente, eu seguro Alt. Seguro Alt e arrasto para duplicar a tela. Duplico a tela. E a próxima tela da Netflix é tipo assim, ó. A logo ela vai aqui assim pro cantinho. Fica mais aqui pro cantinho. Um pouquinho menor. Ela vai ter alguns textos. Então vou pegar a ferramenta de texto. Vou criar um texto aqui, é privacidade. Eu estou olhando aqui pelo aplicativo, tá, gente? Estou com o aplicativo aberto aqui. Está escrito aqui privacidade. E entrar. Aí tem um outro texto aqui no meio. Filmes, séries e muito mais sem limites. Fica mais aqui assim do meio para baixo. A letra, obviamente eu não sei qual é a fonte que eles estão usando aqui, né? Se eu soubesse eu usaria igual. Aí tem outro texto mais aqui embaixo. Assista onde quiser. Cancele quando quiser. Vocês estão percebendo que aqui eu só estou, né, mexendo com o texto. Se quiser, cancele onde quiser. E tem mais um texto aqui embaixo. É um vamos lá. Vamos lá para onde? Vamos lá. Pronto. Tem esses textos aqui na tela inicial do aplicativo da Netflix. É o que eu estou olhando aqui para o meu celular nesse momento. Deixa eu ver o que mais. Ele tem um. Esse vamos lá é um botão. Um botão com fundo vermelho. Então é um retângulo. É mais ou menos desse tamanho aqui assim. Da cor vermelha. Inclusive vou pegar o mesmo vermelho aqui da logo da Netflix. Agora, claro, esse retângulo eu quero ele atrás do texto. Eu posso fazer isso aqui pelas minhas camadas. Como vocês estão vendo, eu tenho aqui as minhas camadas, né? Poderia pegar o retângulo e colocar atrás do texto. Bom, até que eu dou uma ajeitada aqui no texto. Aqui assim. Tem mais algumas formas básicas. Tem uma elipsezinha bem aqui. Uma elipsezinha bem aqui. Ela é meio cinza escuro, não, cinza claro. E aí tem outra, que é um cinza escuro. E aí tem outra. E tem outra. Pronto. Eu tô literalmente copiando o que eu tô vendo aqui no celular, tá, gente? Tem outra dessa aqui em cima. Então vou copiar e ajeitar.
ou menos aqui assim. E por fim, atrás aqui tem uma colagem de posters de séries e filmes. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa parecida. Aqui no Google. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tem algum que seja mais parecido com o da Netflix? Não vou ter. Ué, essa daqui serve. Eu vou pegar essa imagem. Repare como eu posso simplesmente copiar, vir aqui no XD e colar. Isso aqui, claro, eu vou querer atrás de tudo. Então, posso pegar essa imagem e trazer para trás de tudo. Que assim tá ótimo. Só que essa imagem, é claro que ela não fica destacada desse jeito, né? Eu posso vir aqui nas configurações e mudar um pouco. Eu posso diminuir a opacidade dela. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Assim tá ótimo. Tó, bem rapidinho eu faço essas telas do aplicativo. Poderia fazer mais, né? As outras telas são bem parecidas, ó. Eu poderia duplicar. Já não é mais tela de carregamento, né? É tela de boas-vindas. Em inglês seria landing page, né? Poderia duplicar ela, então segurar Alt e arrastar e trocar, né? Agora já não é mais essa imagem. O texto já é baixe e assista offline. Tenha sempre algo para assistir offline. Aí o botãozinho já muda. Agora já é esse aqui, esse pra cá. E aí trocarei a imagem, né? Deixa eu pegar aqui outra imagem. Uma imagem aqui legal. Aqui. Essa imagem está qualidade ruim. Essa aqui tá boa. Nossa, essa imagem tá gigante. Essa aqui pode ser? Essa aqui tá ótimo. Pronto, vou colocar aqui uma outra imagem. De novo eu copiei e colei a imagem. É mais ou menos assim. E aí eu poderia, né, gente, ir criando as outras telas e as outras telas desse aplicativo. Mas eu acho que já deu pra ter uma ideia, mais ou menos, para essa criação inicial de tela, forma básica, texto e imagens, né? Repitam sempre isso aqui, ó, telas, forma básica, texto e imagem. É isso que constitui a parte visual, né? Se lembram que, baseado no que eu ensinei na aula passada, isso aqui é a UI, né? User Interface. 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 Interface do usuário, tá, gente? Então eu acho que por hoje já deu para ter uma boa ideia, né? Dá para entender mais ou menos o processo. E é claro que a partir daqui seria prática, né, gente? Seria você abrir o XD e começar a praticar. Eu
Realmente eu acreditava que hoje a gente já estaria lá na Graco, né? Eu pensei que a situação iria se resolver ontem, mas não se resolveu, né? A gente continua sem ônibus na cidade. Vamos continuar torcendo para que quarta-feira a gente possa voltar lá para a sala de aula e aí todo mundo vai poder praticar isso aqui que eu falei. Tá bom? Parar aqui a gravação.